Olá, pessoal. Sou a Nilson Maria Bogiquian, estou apresentando o programa do Diálogos e Meu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Esse vídeo é a continuação da nossa apresentação da semana passada, em que a gente falou sobre a política comercial como um eixo, né, estruturante da política externa dos Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, né, nesse segundo governo dele. Então, fique aqui comigo para vocês me acompanharem nessa discussão, nessa fala, nessa reflexão. As práticas que ele vinha usando e a doutrina dele, né, se a gente pode chamar assim, a doutrina econômica dele, né, na estratégia que ele vem usando, enfim. Não vou aqui discutir as diferenças conceituais de uma coisa para outra, mas enfim, ele dobrou a aposta. E aí, como eu tenho dito em algumas apresentações e aulas, enquanto no primeiro mandato dele, então lá atrás, de 2017 a 2021, é, a guerra comercial ela teve um caráter ofensivo, né, contundente, operado como um instrumento de pressão e barganha contra adversários específicos, né, e também contra os aliados. Nesse segundo mandato, essa política assumiu um caráter sistêmico mesmo, né? Macro, mais universal, né? Por isso que tem chamado de um tarifaço porque ele implementou essas tarifas é para pegar todo mundo, né? Para pegar todos os parceiros dos Estados Unidos, parceiros que eu digo que fazem a troca, e de fato pega, porque né, você tem os desdobramentos disso, então isso vai desestruturar toda a cadeia produtiva, e é claro que afeta absolutamente todos os países, de um modo geral, né? A grande maioria dos países, né? Então, o protecionismo ele deixou de ser um instrumento pontual e se tornou, se a gente pode chamar assim, um eixo estruturante da política externa dele e econômica, né? Da política externa e econômica dos Estados Unidos, com a intenção, né, com o propósito de reconfigurar as cadeias globais de produção, aí, redesenhar as alianças comerciais, as trocas comerciais ali, né, é o toma lá da cá, mas de um modo geral ele está visando acelerar aí essa nova construção, né, dessa nova cadeia, estruturas, né, de cadeias globais aí de produção, né? E aí a gente vê que em fevereiro de 2025, poucas semanas após a sua posse, né, o Trump anunciou um novo pacote de tarifas generalizadas, né, conforme nós falamos, ignorando aí compromissos que tinham acabado, inclusive compromissos dele, né? Então, não só os compromissos que o governo Biden assumiu, mas também compromissos que ele próprio assumiu lá atrás, né, lá no seu primeiro governo. E então esses acordos que estavam em vigor, ele de novo ele rasgou e ó, vamos começar do zero. A gente está aqui no ponto zero, né? E as novas medidas incluíram, então, 25% sobre as importações de produtos do México e do Canadá, mesmo com a vigência do acordo comercial que substituiu o NAFTA, né? O USMCA, né? Que é Estados Unidos, México e Canadá, né? As iniciais em inglês dos três países aí que integram o acordo. E aí isso gerou uma insegurança jurídica, já que os próprios estadunidenses gostam muito de falar isso, né? Assim, prezam bastante isso, a tal da segurança jurídica, né? E política entre os parceiros mais próximos, né? Quer dizer, isso, né? Essa medida do Trump gera realmente uma preocupação muito grande, né? E, além disso, ele anunciou 10% adicionais sobre produtos chineses, com foco em bens manufaturados e setores de tecnologia, como semicondutores, baterias, e dispositivos eletrônicos. Então, agora veja que o Trump ele havia prometido taxar em até 60% dos produtos importados da China. E aí tem toda uma discussão nos Estados Unidos que ele estaria tratando a China de uma forma menos implacável, né, do que ele teria anunciado, tal. Mas aí a gente abre um parênteses aqui para falar o seguinte, que o montante tarifário que a China está sujeita
Hoje, é o seguinte, os Estados Unidos aplicam uma tarifa adicional de 20% sobre os produtos importados da China. Então, contando já com esse aumento de 10% que ele anunciou lá em fevereiro de 2025, que se soma às tarifas de até 25% que já existiam desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Então, essas tarifas adicionais elevam uma carga tributária sobre os produtos chineses para um total de até 45%, aí dependendo do item, né, do item específico. Mas, enfim, então veja que é uma tarifação bastante alta, né? E ele também anunciou 25% sobre o aço e alumínio provenientes da Europa e de outros parceiros, né, sob a justificativa de segurança nacional e a famosa práticas desleais, o unfair trade, né, o comércio injusto com os Estados Unidos, né? Então, e o que isso quer dizer, né? Que a nova rodada de tarifas demonstrou que o segundo mandato do Trump visava reorganizar essa economia global sob termos estadunidenses unilaterais, ignorando, portanto, os acordos prévios e querendo enterrar aí as regras do sistema multilateral de comércio. E aí, nisso, a gente né, que lembra que ele falava que queria que o acordo com o México e com o Canadá tivesse uma cláusula de renegociação a cada 5 anos. E não, ele está cumprindo isso, né? Então, ele vem e fala, ó, vamos rasgar aqui os acordos, a gente começa tudo do zero de novo, e agora em outros termos, em outras condições, né? O problema é que, assim, quando ele quer reconfigurar todas essas regras do sistema, ignorando os outros países, né, com esse unilateralismo muito agressivo, os Estados Unidos sempre adotaram o unilateralismo. Isso não é uma coisa do Trump, não é. Sempre eles se conduziram por vários, né, instrumentos ou vários fóruns, né? Os fóruns multilaterais, os fóruns bilaterais, os fóruns plurilaterais e pelo unilateralismo. Então, de tempos em tempos, a gente vê isso, né? Mas o Trump ele faz realmente disso uma verdadeira bandeira política, um verdadeiro, né, um sistema aí, uma coisa sistêmica, né? Doutrinário. Então, ele quer enterrar as regras do sistema multilateral de comércio de um modo geral e não está ouvindo as outras partes, né? A menos que as outras partes concedam, façam concessões e aceitem os termos e condições impostos por ele, né? Só que o mundo é outro, né? E aí é que tá, não aceita mais de uma forma passiva, de uma forma, vamos dizer, ordeira, né? Obediente à imposição de regras por Washington, né? Essas decisões, elas, então, romperam com a lógica de previsibilidade comercial, aprofundando aí a desconfiança dos parceiros dos Estados Unidos, que isso desencadeou uma escalada de retaliações e novas ameaças, né? Então, a China ampliou as retaliações, restringindo aí a entrada de produtos agrícolas dos Estados Unidos, né? Então, assim, dizendo, olha, se eu sofrer a imposição dessas tarifas, eu vou retalhar. Então, dar uma resposta no mesmo nível, né? Ou, já que vocês estão objetivando interesses econômicos unilaterais do próprio país, eu também vou ter essa orientação, né? Vou aqui levar em conta, vou me conduzir, vou me orientar pelos interesses econômicos da China, dos chineses, né? E aí restringe a entrada de produtos agrícolas dos Estados Unidos e mostra né, que vai reforçar aí o seu programa de autossuficiência tecnológica, né? Aliás, a gente já está vendo, né? Então, as notícias todas que surgem nos mercados é realmente sempre de uma posição aí da China cada vez mais pioneira, né, de liderança ou de primazia aí nessa disputa tecnológica, né? E a União Europeia, um velho aliado né,
dos Estados Unidos mostrou que não resta para eles outra alternativa que não seja fortalecer a sua agenda de autonomia estratégica e reduzindo também a dependência em setores-chave em setores aí sensíveis, né? Muito importantes, e avançando em novos acordos com os parceiros aí diversos, né? E essa escalada tarifária, ela tem gerado preocupações interna e externamente sobre os impactos, claro, né, dessa escalada. O novo tarifaço imposto, então, por Trump, nesse seu segundo mandato, causou uma onda imediata de instabilidade nos mercados financeiros, né? A gente viu isso essa semana que eu estou falando aqui com vocês, foi um nervosismo imenso, né? Assim, as placas da crosta terrestre embaixo de Wall Street ali estremeceu bem, né? De Manhattan, de um modo geral, Nova York, né? Estremeceu ali os mercados, né? E por que isso? Porque segundo, né, os analistas de mercado financeiro, é que a falta, os economistas, é que a falta de previsibilidade sobre os critérios e setores atingidos aí gerou muita volatilidade, né? Porque causou aí, né, a queda nas bolsas de valores, quedas aí muito significativas em ações de empresas expostas a cadeias globais, inclusive do assessor do Trump, o Elon Musk, né, com as suas empresas. Não vamos falar disso aqui, porque isso aqui dá um vídeo inteiro, né, de assunto, mas também as montadoras, as varejistas e fabricantes de eletrônicos. Então, um mau humor tremendo, né, do mercado de ações. E aí, empresários e analistas expressando aí preocupação com o impacto sobre os custos de produção, já que muitas empresas dos Estados Unidos dependem de insumos importados que agora enfrentam essas sobretaxas, né? E, além disso, o clima de incerteza regulatória e comercial, já que os apoiadores do Trump falam tanto em querem certeza regulatória, né? Querem tranquilidade regulatória, que leia-se desregulamentar, né? Mas nesse caso estão tendo justamente o contrário, né? Essas incertezas regulatórias, que você não pode mais acreditar que aquele acordo ele vai ser executado de acordo com os termos e condições que foram ali assinados, estabelecidos, acordados pelas partes. Não, então isso tudo não vale mais nada, e é claro que isso deixa os mercados nervosos, né? E gera esse clima de incerteza que afetou as projeções de crescimento de vários setores, que está afetando, né, com revisões negativas aí no, nos relatórios trimestrais, né? Embora Trump tenha defendido as medidas como necessárias para proteger a indústria do país, o mercado respondeu é, eu gosto, né? Quer dizer, eu acho engraçada essa coisa com cautela, né? Essa cautela, interpretando aí o tarifácio como um risco macroeconômico com potenciais efeitos inflacionários e de perda de competitividade global, né? Bom, tá. Dito tudo isso, né? Passamos aí entramos aí no segundo mandato do Trump e as medidas que ele implementou até agora, as reações aí dos parceiros, o impacto que teve nos mercados. E aí a gente se pergunta, né? E quais são os impactos nos principais países da América Latina, né? Principalmente México e Brasil. Não dá para falar de todos e generalizar, né? Mas então, escolhendo aqui dois países que são os principais países aqui da América Latina, né? O que a gente poderia é, avaliar, né? Como que a gente tem até o momento em mãos, né? É, os efeitos da guerra comercial sistêmica e doutrinária do governo Trump, estou chamando assim, né? Preocupam também os países latino-americanos, é óbvio, né? Não só os países desenvolvidos economicamente falando, né? Os países ricos, aliados tradicionais dos Estados Unidos, mas os países latino-americanos, especialmente aqueles com essa
forte com essa, não, com uma forte dependência do comércio exterior com os Estados Unidos. Então, no caso do México, a situação é de fato mais delicada, mais comprometedora, né, mais tensa, gera mais receio, porque é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos nesse acordo que a gente já comentou aqui, né, o USMCA, o substituto do NAFTA, e o país ele viu-se no centro de uma relação assimétrica, sempre foi, não é de agora, né? Sempre foi, e cada vez mais coercitiva, né? As novas tarifas anunciadas por Washington geraram temores de revisões unilaterais do acordo. Então, aquilo que a gente já falou, essa insegurança jurídica, né? Então, ela aqui, a gente consegue ter uma ilustração, né? Bastante emblemática, né? Didática do que pode acontecer, o que significa essa insegurança jurídica quando ele rasga os acordos. Sobre essa condição assimétrica e coercitiva que o México está se vendo de forma bastante aguda nesse momento, né? E isso se revela principalmente nas cláusulas que afetam conteúdo regional, né? O acordo tem cláusulas, dispositivos legais que legislam sobre isso, né? Sobre o conteúdo regional, então, sobre o setor de automotivo, né? E também regras trabalhistas e o setor que teria que pagar então, o valor das horas, enfim, tem todo Não vou entrar também nesse detalhe aqui, mas outra hora a gente pode falar só sobre esse acordo, né? O que tem, o que mudaria. Mas, enfim, então, o governo mexicano ele enfrenta uma pressão crescente para reforçar o controle migratório. Então, veja que assim, o Trump ele usa essa guerra comercial contra o México, dizendo que é uma guerra contra as drogas, né? Isso o secretário de Comércio do México, que é o Howard Lutnick, que vem do mercado financeiro, né, que veio para acalmar os nervos, mas e não está conseguindo, enfim. Mas ele diz que é uma guerra que não é uma guerra comercial, que é uma guerra contra as drogas, que os parceiros não estariam fazendo os esforços suficientes para controlar essa entrada de drogas nos Estados Unidos. O México seria o principal, mas o Canadá também, né, nessa questão. Então, o governo mexicano ele enfrenta uma pressão crescente para reforçar o controle migratório na fronteira e adaptar a sua política industrial aos interesses dos Estados Unidos, em primeiro lugar, né? Sob a ameaça de sanções tarifárias adicionais. Então, qual seria o limite disso, né? O céu é o limite para essas tarifas adicionais, né? Bom, internamente lá no México, né, a gente vê que tem algumas preocupações, algumas notícias dizem que os empresários já sinalizaram preocupação com o aumento de custos operacionais e o risco de deslocamento de investimentos para países mais alinhados à lógica trumpista, vamos dizer assim. Daí, é claro, é isso que a gente está falando. O México tem uma relação assimétrica com os Estados Unidos, no momento está sendo mais coagido, né? E é claro que os resultados são né, proporcionais a essa assimetria, né, dando uma vantagem maior para os Estados Unidos. Mas existe toda uma estrutura já montada para isso, né, para esse acordo que foi estabelecido lá na década de 90, depois foi revisto pelo Trump. Então, essa estrutura que foi montada, ela está agora se desfazendo. Por quê? Porque cada vez que tem um governo e ele abre esse precedente, né, ele realmente coloca dúvidas para os investidores e para o governo mexicano, obviamente, né, de continuar, estaria continuando, né? Então, essa preocupação dos empresários que a gente vê e aí a gente pode fazer aqui, ponderar se, né, fazer uma reflexão se faz sentido essa preocupação. Então, assim, será que essas ameaças, né,
faz sentido? Sim, há uma dependência estrutural do México em relação aos Estados Unidos. O México ele exporta cerca de 80% dos seus produtos para os Estados Unidos, né? Aliás, o Canadá também tá nessa situação, uma situação parecida. Só lembrando que enquanto o comércio de bens e serviços responde por cerca de um quarto da atividade econômica dos Estados Unidos, no México e no Canadá, essa relação é outra, né? É coisa de 70%. Então, a atividade comercial ali é muito importante para o México, em específico, né? Que não tem para onde correr. Então, bem, a dependência do México torna o país altamente vulnerável a qualquer decisão unilateral do governo Trump, do governo dos Estados Unidos, né? De Washington, como a gente costuma chamar, né? Quando a gente fala da capital que representa as ações de um determinado país. Então, o México estaria vulnerável a qualquer decisão unilateral de Washington, especialmente quando adotada fora dos canais institucionais do acordo que foi estabelecido, que foi constituído pelos três países, né? Agora, por outro lado, a ameaça de deslocamento, né, que os empresários manifestaram, né, que tem receio disso, ela é mais simbólica do que prática, né? Eu, assim, tentando achar aqui, né? Fazendo uma análise, ponderando, refletindo sobre isso. Então, ainda que ela seja mais simbólica do que a gente pensar assim que vem acontecer na prática, mesmo assim ela é inquietante, né? Mesmo assim ela é preocupante, porque a simples sinalização de que os Estados Unidos estão considerando, né, ou seja, levando em conta alternativas, né, de reestruturar essa cadeia produtiva ali perto do país, né, já gera um desconforto no México. Essa lógica, ela ainda que não executável a curto prazo, é, ela gera preocupação, porque o México não pode ser substituído, assim, embora não possa, né, ser substituído de forma ampla, ele enfraquece o poder de barganha, o poder de negociação do governo mexicano. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, isso é importante levar em conta, né? Por isso que eu entendo que os empresários mexicanos, né, os agentes econômicos no México, eles estejam preocupados, ainda que, gente, mas isso não tem cabimento, é uma ameaça, fazer uma mudança dessa leva anos, você teria que ter alternativas com infraestrutura adequada, tarará, né? Mas mesmo assim já gera uma inquietação, porque enfraquece esse poder de barganha realmente, né, da presidente dos Estados do México, a Cláudia Sheinbaum, que está aí lutando para que tenha fichas, né, nas negociações tão nesse estilo, nesse perfil de barganha com os Estados Unidos, com o Trump, né, os Estados Unidos de Trump. Então, predominantemente competitivo, predominantemente assertivo, e que não admite, que não quer fazer nenhuma concessão aí que vai querer sair com o maior bolo da negociação, né? Eu penso que o receio, tanto dos empresários como do governo mexicano, não é que as fábricas sairão, então, amanhã e que o país, né, se torne aí inviável, né, que não vai conseguir, né, entrar, vai ficar endividado, não vai conseguir honrar os seus compromissos, enfim, não é isso. Mas eu acho que há um receio de que o país se torne um destino menos confiável para a expansão industrial por conta da ameaça constante aí de sanções unilaterais por razões políticas, né? Bom, e com relação ao Brasil, o Brasil ele enfrenta, né, um cenário ambíguo. Tem muita gente falando sobre isso. Eu vou também aqui de um modo geral concordo, né? O Brasil enfrenta um cenário ambíguo, pode se beneficiar, por um lado, né?
indiretamente da retaliação chinesa aos Estados Unidos, mas também corre o risco de ser prejudicado pela lógica, essa lógica binária, né, punitiva, dessa nova orientação política do governo Trump, né? Essa nova doutrina econômica do Trump, que a gente pode, que a gente está chamando, né? O maior desafio brasileiro será manter a autonomia diplomática, sem se tornar alvo de pressões comerciais ou de exclusão estratégica, né? Eu estou pensando aqui num contexto em que as cadeias produtivas estão sendo reorganizadas com base em critérios geopolíticos, né? E não apenas econômicos. E como o Brasil é um grande fornecedor de commodities agrícolas e minerais para a China, né? A gente, soja, carne bovina, minério de ferro, tudo isso entra nessa pauta, né? Então, isso pode representar uma oportunidade de curto prazo com uma demanda chinesa por produtos brasileiros como alternativa aos Estados Unidos. Isso já aconteceu, então pode ser que aconteça novamente, né? Mas tem todo, né, uma preocupação dos agricultores nos Estados Unidos, né? Enfim, mas aí, por outro lado, né, como o tarifaço é amplo, ou seja, a lógica tarifária extrapola os países mais integrados dos Estados Unidos, extrapola a China, produtos brasileiros também podem ser atingidos, sobretudo o aço e o alumínio, que a gente já falou, mas também tem o etanol e o biodiesel, que também estão na pauta, né, que, se tratados como concorrência ao setor de energia nos Estados Unidos, e podem ser tratados, né, o Trump fazendo esse jogo, essa dinâmica aí bilateral e de distorção, né, para tirar algum ganho da outra parte, ele traz isso, ele pode enxergar que etanol e biodiesel é, é, como afetaria o Brasil, né, se ele enxergar que é concorrente ao setor de energia nos Estados Unidos, então pode aí impor uma sobretaxa. A agroindústria, né, se houver aí medidas para proteger o produtor dos Estados Unidos, ele pode fazer isso, né, então coloca a taxa, mas ele dá depois um alívio para os produtores, então isso também neutralizaria essa vantagem que o Brasil teria indiretamente nessa briga direta entre Estados Unidos e China. E como eu tenho dito, a situação do Brasil é menos delicada do que a do México. Isso, né, no seguinte sentido, né, é que a nossa balança comercial, ela já vem há muito tempo, há algum tempo, importante, favorecendo os Estados Unidos, né? Então, se você pegar, eu puxei aqui uns dados de 97 a 2024, o saldo da balança comercial brasileira foi de um déficit de 48,2 bilhões. Então, é muito, é uma vantagem muito importante para os Estados Unidos, que tem normalmente déficit com a maioria dos parceiros, né? Com a grande maioria dos parceiros, né? E a nossa pauta exportadora para os Estados Unidos, ela é formada com muitos itens de commodities, né? Sendo que ferro e aço, eles são... O ferro e aço é o... Aí, tá vendo aço? É o maior... forma aí o maior saldo comercial do Brasil com os Estados Unidos em 2024. Depois vem café, celulose, madeira, também, que pode ser que o Brasil seja passe aí no radar das tarifas, né, das sobretaxas. Vai pegar primeiro o Canadá, mas pode pegar também o Brasil, né, com madeira e carvão vegetal. Aí tem a parte de frutas e hortaliças, carnes. Claro, tem outros produtos, mas esses são os que diminuem um pouquinho o peso do nosso déficit com os Estados Unidos. Então, por isso que eu estou citando eles, né? Por outro lado, os produtos com maiores déficits brasileiros no nosso comércio com a terrinha lá de Trump são químicos, né? Produtos químicos, de um modo geral, químicos orgânicos e tal, instrumentos médicos e de ótica, produtos farmacêuticos, combustíveis, minerais, plásticos, maquinários e peças. Então, isso daí está na pauta já há bastante tempo. Responde por esse déficit que a gente tem com eles, né? Mas ainda assim,
há com que se preocupar. Então, assim, a gente não é o México, né, com essa estrutura nossa de exportação, mas a gente tem que se preocupar, sim, né, porque as pressões do governo Trump podem ser desde pressões duras para que o país se afaste da China e não se aproveite dessa situação em que sobre mais mercado para o Brasil em função dessa das tarifas extras sobre a China, né? Então pode haver uma pressão, pode haver mais pressão, como a gente já viu lá no primeiro mandato, com questões aí ligadas à área de telecomunicações, enfim. A gente vê que dentro do país também tem sempre grupos que querem que o Brasil faça concessões para os Estados Unidos, concessões incondicionais e que o país poderia eventualmente ficar na margem dos grandes investimentos industriais, que supostamente serão redirecionados para parceiros, né, considerados aí mais previsíveis ou estratégicos. Então, assim, tem todo isso. Então, o Brasil sendo aí, vamos dizer, visado pelo Trump poderia ter que ser colocado à margem de qualquer oportunidade. O que também não vou discutir aqui, mas a cooperação com os Estados Unidos, entre Brasil e Estados Unidos, nunca decolou. Essa é a mais pura verdade. Então, assim, o que tem já está definido, há interesses econômicos nisso, há ganhos muito concretos nisso, e nunca foi uma relação de vamos dizer assim, de benefícios que para o Brasil de maior interesse, né? Como transferência tecnológica, isso nunca houve, e tal. Então a gente não pressão dizendo que não vai acontecer, então, mas enfim, mas sempre causa tensão, né? E causa polarização dentro do país aqui. E aí, falando em polarização, né? Eu acho que tem também uma questão que já outras pessoas têm levantado, que é o risco de haver interferências políticas internas com o governo Trump claramente querendo promover a extrema-direita no Brasil, né? Então, poderia vir isso na forma de legitimação de oposição radical, né? Então, apoio explícito do Trump a figuras de extrema-direita brasileira, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o seu círculo político, né? Pode alimentar aí movimentos oposicionistas radicais, desafiando a governabilidade e a estabilidade política do Brasil, principalmente do governo atual, né? E também na forma de influência nas redes sociais, que é um grande problema, né? O apoio de Trump pode amplificar narrativas de extrema-direita nas redes sociais brasileiras, ah, polarizando ainda mais o ambiente político e dificultando a implementação de políticas públicas de interesse do país, né? De interesse do cidadão. Mas, enfim, eu não vou estender, isso é um tema para um próximo programa. Quer dizer, você viu quanta coisa a gente deixou aqui para falar nos próximos programas. Então, a gente vai ter bastante programas pela frente, né? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês, pela companhia de vocês, né? De todos e todas aqui que novamente volta comigo todos nós aqui juntos, né, para esse 2025. E eu peço mais uma vez, se vocês realmente gostaram desse vídeo, que curtam, que compartilhem e continuem com a gente aqui no canal, tá? É isso. Até logo, então. Um abraço.